Uma boa noite a todos. Não sei como é que o pessoal está ouvindo lá no fundo. Está ouvindo bem? Minha voz está... Peço desculpa que eu estou um pouco gripada. Minha voz está bastante rouca, bastante fanha. Eu vou iniciar a nossa conversa de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais da prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. A quem conteste a eficácia da prece, com o fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los, não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para não ficar inativo. Sendo livre o homem de agir no sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. O tema que eu escolhi para a gente poder conversar um pouco hoje à noite é como vivenciar a doutrina. Como vivenciar a doutrina espírita, os seus ensinamentos. As leis de Deus, as leis da natureza, as leis universais, elas não são exclusividade da doutrina espírita. Elas estão em todas as religiões. Então, nesse mundo de hoje tão atribulado, até nessa situação que a gente passou recentemente, novamente, com mais uma enchente esse final de semana, muitas vezes a gente se pergunta por que tantas dificuldades, né? Como fazer para resolver, para amenizar isso, né? Então, a primeira condição que a doutrina nos traz para a gente vivenciar realmente isso, para a gente colocar em prática na vida da gente, para que realmente comece a haver algum tipo de transformação, porque a teoria... Nem todos aqui estão na casa há muito tempo, muitos estão vindo pela primeira vez, mas cada um tem a sua religião, já frequentou outros tempos, e a gente sabe que determinadas coisas que a gente descobre, a gente fica muito eufórico, a gente fica muito contente, né? Os evangélicos costumam dizer quando a gente conhece verdadeiramente a Jesus, né? Só que a gente conhecer essas coisas e a gente vivenciá-las, há uma diferença bastante grande, né? Então, a primeira condição é a gente reconhecer o nosso estado espiritual, reconhecer a nossa condição espiritual, que ainda são espíritos imperfeitos. Nós ainda, na evolução do mundo, na evolução da espiritualidade, nós ainda somos crianças, né? A gente ainda é muito jovem espiritualmente, estamos muito mais perto do ruim do que do bom. Por isso que a gente vê ainda tudo que a gente vê no nosso planeta. Então essa é a primeira condição, é saber que a gente realmente é imperfeito, que a gente tem realmente dificuldades, que grande parte desses sofrimentos são decorrência das nossas atitudes e que por mais que a gente tente, a gente vai continuar errando.
A gente está longe da perfeição. Mas o importante é a gente ter em mente que podemos caminhar um passo a cada dia. Podemos melhorar um passo a cada dia. Muitos desses sentimentos que a gente tem conosco, de dificuldade, de desânimo, né? Quando a gente está enfrentando uma situação principalmente de dificuldade, eu sempre costumo dizer que a gente conhece realmente as pessoas quando tem um problema, né? É nas dificuldades que a gente realmente conhece as pessoas. Muitos desses traumas são de vidas passadas, né? Se fala tanto em karma, às vezes, o grande karma que a gente realmente carrega conosco é os erros que a gente cometeu nas vidas passadas, porque isso está tudo arquivado aqui dentro da gente, está tudo arquivado dentro do nosso inconsciente, e isso muitas vezes traz sentimentos de culpas muito grandes. A gente ainda tem um sentimento de culpa tão grande em relação a muitas coisas, que se a gente parar para pensar em detalhes, costumeiramente a gente pede para outras pessoas orar pela gente. Porque aí muitas vezes a gente acha que não é nem merecedor de fazer oração e obter aquilo que a gente está pedindo. Quem é mãe aqui vai saber que muitas vezes os filhos dizem: mãe, eu vou fazer determinada coisa, eu preciso de determinada coisa, ore por mim. Não que a mãe não possa orar pelo filho, mas a gente mesmo tem a capacidade de orar pela gente. A gente mesmo é filho de Deus e tem o mesmo mérito que a oração da nossa mãe. Então a gente precisa aceitar essa condição ainda de espírito e evolução, de não se apegar tanto a esses traumas, essas dificuldades, mas saber que nós podemos caminhar um pouquinho a cada dia. O segundo tema que eu gostaria de abordar é que nós precisamos identificar a vontade de mudança. Todos nós, nesse estágio de evolução, somos muito preguiçosos. Essa é a grande verdade. Todo mundo aqui sabe que precisa praticar exercício físico. Isso hoje é rotina, e qualquer médico que você vai mandar você praticar algum tipo de exercício físico. E se a gente for fazer uma pesquisa, a grandíssima maioria não faz. E a gente não faz por quê? Por preguiça. A gente sempre dá uma desculpa: não, mas hoje está frio, hoje está chovendo, hoje eu estou cansado. E espiritualmente a gente também é preguiçoso, porque todo mundo que é consciente, todo mundo que vive hoje na nossa sociedade, ou a grande maioria, sabe que precisa mudar. O Espiritismo fala: fora da caridade não há salvação, mas a grande maioria não pratica a caridade. E eu nem falo de grande caridade, a gente confunde caridade com doação de alimentos, cesta básica. Isso tudo é importante, mas não é dessa caridade que eu estou falando. Caridade é quando o marido chega em casa estressado e a esposa tem paciência de lidar com ele até ele se acalmar. Caridade é quando a mulher chega em casa estressada depois de um dia de trabalho e o esposo tem paciência de lidar com ela até ela se acalmar. Então nós precisamos exercitar essa vontade de mudança. A gente sempre quer ir pelo caminho mais fácil. Tenho problema, tenho sofrimento, estou passando por alguma dificuldade, dá vontade de abandonar tudo e fugir. E se a gente continuar fugindo das dificuldades, a gente continuar nessa preguiça, entre aspas, vai existir o terceiro ponto na vida da gente, que é a dor. Nós ainda não aprendemos a verdadeira mensagem da dor. A dor só chega à vida da gente quando a gente se desvia do caminho programado para essa reencarnação. A dor só chega na vida da gente quando a gente é preguiçoso espiritualmente. Se cada dia a gente estivesse revendo o que a gente faz, buscando mentalizar coisas boas, a dor não viria com tanta facilidade. Os karmas espirituais que nós temos, todos eles podem ser amenizados pelo amor. As doenças da vida da gente, elas sempre têm uma função. E nós não sabemos lidar com elas. Se tem um familiar doente, se a gente fica doente, se a gente tem um problema financeiro,
a gente sempre olha só o lado ruim. A gente não procura entender qual é a mensagem, que é a vida que Deus está nos trazendo com aquilo. Porque tem um porquê, tem uma mensagem daquilo. Tem um para quê disso tudo. Eu já citei até aqui, em outras oportunidades que eu tive de vir conversar com vocês, existe um caso aqui no centro, do familiar de um amigo nosso aqui do centro, que o familiar dele tinha problema com álcool, né? Foi alcoólatra durante muitos anos, e ele teve um câncer de intestino e de estômago. E essa pessoa, ela deu um exemplo tão grande para a família dela, que ela estava um pouco marginalizada com essa situação do alcoolismo de muito tempo, e eu acho que todo mundo aqui praticamente tem algum caso dentro da família, que o alcoolismo hoje é uma coisa tão recorrente. E ela deu um exemplo tão grande porque quando ela ficou doente com esses problemas todos, ela se modificou completamente. Ela é uma outra pessoa que não existia antes, estava dentro dela. Mas por essa preguiça, por essa questão de estar sempre empurrando com a barriga, que em vez de enfrentar as dificuldades, ela estava desviando as dificuldades para o vício, para não enfrentar. E depois que ela ficou doente, ela mudou tudo. Ela começou a enfrentar todas as dificuldades da vida dela e mais a doença, que é uma dificuldade enorme, a doença gravíssima. Então, ela entendeu a função da dor na vida dela. Ela entendeu a função da doença na vida dela. Precisava ela estar passando por tanto sofrimento, por ter passado por tanto sofrimento? Não. Provavelmente essa doença não era um karma de outra vida. Não era uma coisa que estava programada para ela passar. Mas o livre-arbítrio, as escolhas dela, fez ela passar por isso. Muitas vezes a gente é questionado dentro da doutrina espírita porque não existem explicações para determinadas coisas, doenças degenerativas em crianças já, né? Doenças mentais em crianças, né? E é muito difícil a gente chegar para uma mãe, para um pai e dizer, olha, o teu filho ele nasceu com dificuldade, mas é para ser assim mesmo, ele está resgatando alguma coisa. É muito difícil a gente falar isso. Só que nós não temos condição de saber qual é o passado espiritual dessa criatura. Às vezes, ela, antes de reencarnar, ela estava em situações no umbral, em situações difíceis, muito piores do que essa reencarnação com essa dificuldade. Deus é tão bom que ela deu a oportunidade para aquela criança ou aquele ser reencarnar, porque era a única solução que tinha. Às vezes era o suicídio de 3, 4 vidas anteriores, e se viesse normal, viesse bem, ia se suicidar de novo. Então nós temos que, dentro da nossa capacidade limitada, mas tentar procurar começar a entender os recados que a vida nos traz. Deus está sempre nos mandando mensagens de alerta. Deus está sempre mandando mensagens para que a gente, o caminho é esse aqui para seguir. Mas a gente não quer ouvir. A gente sempre quer ir pelo mais fácil. E o mais fácil nem sempre é o certo. Para citar um exemplo de doenças psíquicas, que é muito comum hoje, que o mal do século XXI vai ser com certeza a depressão, já é, mas isso é pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que vai ser a principal doença do próximo século. No meu caso particular, eu tive síndrome do pânico. E para quem teve, só quem teve realmente para saber qual é a sensação. Né? A sensação é de morte o tempo todo, de morte iminente. Acha que vai desencarnar agora. Né? E fica aí, dura entre 20 e 40 minutos pensando isso. E eu, dentro da doutrina, eu queria saber o porquê que eu tive síndrome do pânico. Porque eu tinha a explicação do mundo, tinha a explicação do psicólogo, do médico. Mas eu queria saber o porquê. E a doutrina espírita veio me trazer que a síndrome do pânico é que os meus obsessores, ou de qualquer um que tem, né, eram tantos, né, que o meu estado psíquico não aguenta mais. A pressão se faz tão grande em cima do teu estado emocional que explode na síndrome do pânico. Então a gente percebe com isso quão o nosso passado é delituoso. Então, quando as dificuldades aparecem, nós temos que levantar a cabeça e enfrentar. Não dá mais para fugir. Não dá mais para deixar para depois. Ou vou levando assim mesmo porque eu não quero discutir.
porque eu não quero enfrentar. Estou com um problema com meu marido em casa, com meu filho, com a minha esposa. Vamos sentar para conversar. Não vamos deixando esses problemas chegar no estágio lá na frente, que depois vai ser tão difícil de resolver que muitas vezes nem tem mais solução. E por quê? Porque a gente não quis resolver. A nossa preguiça espiritual mandou empurrar com a barriga. Nós sempre temos a oportunidade de fazer os nossos resgates de erros de outras vidas, mas principalmente dessa vida aqui. Todos nós já cometemos muitos erros pelo amor. Em toda a literatura espírita, quem já teve a oportunidade de ler e quem ainda não teve, convido a ler. Podemos começar pela série do Chico Xavier, do André Luiz. O Nosso Lar, por exemplo, é um livro muito bom. E toda a literatura espírita vai nos trazer que a condição espiritual da gente hoje pode ser modificada, assim como eu li agora no Evangelho. Aqui fala através da oração. E a gente sabe que quando a gente faz uma oração para outras pessoas, também é uma caridade, como eu citei antes de caridade. Então nós temos a chave das coisas da nossa mão. Vamos começar a modificar as nossas atitudes hoje. Que daí a dor e o sofrimento não vai chegar na nossa vida. Pode até chegar, mas de uma maneira muito mais fácil de se resolver. E eu sei que muitos vão dizer, mas é muito difícil a gente enfrentar determinadas situações. E é mesmo. Eu posso dizer que hoje eu estou enfrentando uma situação muito difícil, particular na minha vida. Mas eu não posso perder a esperança. Eu posso passar um dia sem esperança, porque tem dia que a gente não aguenta mesmo e não quer ver nada, né? De tão desanimado que a gente está. Só que no outro dia a gente tem que voltar a enfrentar. E isso é uma decisão nossa. A gente sempre está com um saco debaixo do braço cheio de semente. E a gente vai soltando essas sementes pelo caminho. Então, se a gente quer ter uma vida melhor daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20 anos, da vida do lado de lá, na próxima reencarnação, a gente tem que começar a plantar hoje. Chico Xavier já dizia, nós não podemos voltar no passado para recomeçar, mas nós podemos recomeçar hoje e fazer um novo final. Às vezes a gente tem uma ideia, quando a gente está conhecendo o Espiritismo, de que tudo é culpa de vidas passadas e eu vou ter que passar por sofrimentos para recuperar. Isso eu gostaria de deixar bem claro que não é verdade. Nós sempre temos essa opção do amor. E se eu prejudiquei alguém nesta vida ou numa vida passada, não vai adiantar eu sofrer, não, eu prejudiquei a minha esposa nessa vida, na próxima vida eu vou ter um câncer. Não vai resolver. A minha dívida com aquela pessoa que eu prejudiquei, eu vou ter que pagar ajudando ela, reencarnando com ela em outras vidas de novo, para a gente poder se acertar. Jesus disse, isso está na Bíblia, está no Evangelho, seguir, né, o seu companheiro e pague até o último centavo. Se a gente não resolver os dilemas hoje, nesta vida, vamos ter que resolver em algum momento. Então, se eu tenho problema com o filho, com o marido, com a esposa, com o tio, com o primo, com a avó, vamos procurar resolver agora. Porque esse problema não vai resolver sozinho. Mas a culpa é dele, ele não faz a parte dele, ele não me procura, ou ele me magoou muito. Nós temos que respeitar a condição espiritual, foi a primeira coisa que eu falei hoje. Às vezes aquele ser não está ainda na mesma condição de você para reconhecer os erros dele. Então vamos fazer a nossa parte, vamos nós dar o primeiro passo dessa busca de reconciliação. Se a tua condição espiritual já te permite reconhecer que você está errando, faz a sua parte. É muito melhor a gente estar de bem com a pessoa e saber que a gente não estava errado, do que a gente querer impor o que estava certo e a gente está de mal com ela. Vamos sempre tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Se a gente for para olhar na nossa sociedade hoje,
determinadas atitudes, para a grande maioria, é normal. Só que não quer dizer que aquilo esteja certo. Está certo naquele momento. Nós reclamamos muito dos nossos políticos, por exemplo, que são ladrões, que são corruptos. Mas se a gente for fazer uma pesquisa, a grande maioria das pessoas vai no mercado, o caixa erra no troco, ele pega o dinheiro, vai embora e dá risada. Poxa, que trouxa, deu o troco errado. Então como é que a gente quer cobrar dos nossos políticos se a gente faz a mesma coisa no dia a dia da nossa casa? Isso, se a gente olhar de uma maneira geral, quase todo mundo faz. Não quer dizer que isso esteja certo, mas é a condição espiritual que aquela pessoa, que aquele ser tem no momento. Para encerrar, meus amigos, o quarto ponto é falar sobre a humildade. Fala-se muito sobre o orgulho, né? Só que realmente o que falta para a gente é a humildade. A gente não gosta de ter problemas, de jeito nenhum. Mas por que eu não posso ter problemas? Todo mundo tem, eu sou melhor do que os outros? Ah, mas eu tive um problema com meu marido. Mas por quê? Eu não posso ter problema com ele? Quantos casais têm problema de relacionamento? Será que eu sou tão melhor, tão superior do que as outras pessoas que eu não posso ter esse tipo de problema na minha casa? Ah, é bom ter? Não, não é bom. Ninguém quer ter problemas. Mas todo mundo tem. E nós vamos ter que aceitar isso. Vamos calçar a sandália da humildade, como se diz, e vamos aceitar os nossos problemas e enfrentá-los. Se todo mundo tem algum caso hoje, ou praticamente todo mundo, de câncer na família, em alguma esfera, por que na minha família eu não posso ter? Ah, eu não quero ter, lógico, ninguém quer ter, mas tem. E se revoltar contra Deus e contra a justiça divina não vai resolver o problema. Ter dificuldade de relacionamento com os filhos? Ah, mas o meu filho, eu não queria que ele fosse assim. Bom, infelizmente ele é assim. Nós temos que ter humildade para aceitar as dificuldades que nós temos na vida. A gente só vai conseguir enfrentar esses problemas de cabeça erguida se a gente tiver humildade para enfrentar. Se a gente continuar orgulhoso, achando que nós não precisamos, não merecemos passar por esses problemas, eles não vão resolver e vão piorar. Um dos grandes problemas hoje da nossa sociedade, até por ser muito materialista ainda, é a preocupação. Preocupação não é previdência, não é a gente se precaver com determinadas coisas que vão acontecer na nossa vida. A preocupação é a gente querer controlar a nossa vida e a vida dos outros. A gente não aceita que determinado membro da nossa família, que o nosso filho, beba, porque ele não deve beber, porque ele é muito novo, porque isso, porque aquilo. Não, realmente ele não deveria beber. Só que a gente desrespeita o livre-arbítrio dele. Se Deus, que é o Pai, aceita ele fazer o que ele quiser da vida dele, como é que a gente não vai aceitar? A gente pode tentar persuadi-lo de não cometer aquele erro. Só que temos sempre que lembrar que cada um tem o livre-arbítrio. Às vezes tem casos da família da gente que a gente não aceita o comportamento das pessoas, mas a gente sempre esquece que na visão dela aquilo está certo, que na capacidade dela aquilo está correto. Quando a gente realmente se convence que aquilo não é bom, que aquilo não está certo, a gente não faz mais. Então, querer convencer as pessoas de determinada coisa é impossível. A gente pode conversar, tentar aconselhar. É a mesma coisa quando eu cheguei aqui na Casa Espírita, e isso acontece com muitos. A gente fica tão maravilhado com a doutrina que a gente quer que todos os nossos familiares se tornem espíritas. Porque a nossa vida muda, as coisas melhoram, a visão que a gente tem do mundo se amplia tanto que a gente quer passar essa mensagem para todo mundo.
E isso até parece ser muito bom, mas está errado. É puro egoísmo. É puro desrespeito com a opinião das outras pessoas. A gente já imagina que Deus colocaria todas as verdades só dentro do Espiritismo e abandonaria todas as outras religiões? Deus está em cada uma delas, com certeza. Então isso a gente tem que levar para dentro da nossa casa. Respeitar as coisas que acontecem e enfrentá-las. A preocupação, existem pesquisas já dizendo hoje que 90% das coisas que a gente se preocupa não acontecem. Então pensa quanto tormento voluntário a gente se coloca. Se preocupa, as coisas não acontecem. Mas isso é a ânsia de controlar. A gente quer ser Deus. Queremos controlar todos os passos da nossa vida. Quem trabalha com vendas, quem trabalha com alguma profissão que não tem um salário fixo, sabe que não tem como controlar o salário. O mês pode ser um pouco melhor, um pouco pior, veio uma crise econômica, cai o salário, depois melhora, vai em frente de novo. E é isso que a gente tem que pensar para a vida da gente. Jesus já disse que problemas já basta o de cada dia. Já basta o seu dia de problemas. Tudo aquilo que a gente não pode resolver hoje, a gente não deve se preocupar. Se a gente conseguir vivenciar isso de verdade, com certeza seremos muito mais felizes. Porque se eu não posso resolver no dia de hoje, adianta eu me preocupar? Deixa chegar o amanhã, deixa chegar o dia que eu vou ter que enfrentar esse problema. Uma das coisas muito importantes que nós temos que começar a aprender a fazer é vigiar os pensamentos. A gente fala disso, repete, isso é muito repetitivo dentro da doutrina espírita. Jesus já disse: orai e vigiai. E quando ele disse vigiai, ele não quer dizer vigiai a vida do vizinho. Ele quis dizer vigiai os teus pensamentos, vigiai as tuas atitudes. Só que antes de agir, a gente sempre pensa. Então vamos começar a procurar vigiar os nossos pensamentos. Vamos abandonar o sentimento de negativismo. Vamos parar de pensar que tudo vai dar errado, que está tudo muito ruim. Toda a situação que a gente está vivendo na vida da gente sempre tem coisas boas, sempre tem. Mesmo que determinadas coisas não estejam andando bem, talvez a parte financeira não está tão boa, mas está todo mundo com saúde. E vamos sempre nos lembrar que assim como as fases boas passam, as ruins também passam. Tudo da vida passa. Então, quando a dor estiver muito grande, se apegue nisso. Vamos orar. Vamos lembrar de Deus não só nos momentos de dores, mas no dia a dia. A gente precisa verdadeiramente saber que Deus é soberanamente justo e bom. Mas eu disse saber. Por que saber? Porque só acreditar não basta. Se a gente só acreditar, a gente não bota isso em prática dentro da vida da gente. A gente precisa saber verdadeiramente disso, porque a doutrina espírita já nos diz da fé raciocinada. Se eu sei de uma coisa, ninguém me tira aquele conhecimento. Agora, se eu só acredito, eu posso deixar de acreditar. A oração, eu sempre gosto de falar das oportunidades que tem de vir aqui da oração, porque a gente ainda não tem a ideia do poder que a oração provoca na vida da gente. O que a oração realmente é capaz de fazer. Quem tiver a oportunidade de estudar os livros da doutrina vai ver as maravilhas que se realizam no mundo espiritual e que afetam a gente diretamente através da oração. Não importa para quem a gente olhe. Quem é católico tem o seu santo de devoção, quer orar para ele, não tem problema nenhum.
Vamos rezar para Nossa Senhora, para Maria, para Jesus, para Deus, não importa. Existem núcleos espirituais aqui, por exemplo, da nossa cidade, que são responsáveis por levar essa oração adiante. Se eu rezei lá para Nossa Senhora Aparecida, vai chegar essa oração em determinado lugar. E de lá vai sim sair ajuda. Às vezes a gente pede muito uma coisa e não recebe e acha que Deus não nos ouviu. Mas Ele sempre nos ouve. Só que como nós somos ainda crianças espirituais, nós pedimos coisas infantis. Quem é pai e mãe aqui sabe que nem tudo que o filho pede dá para fazer. Principalmente quando ele é criança. Ele pede determinadas coisas que não é bom para ele. Se ele pedir, mãe, eu não quero mais comer verdura, eu não quero mais comer fruta, eu não quero mais ir no colégio, vocês vão deixar ele não ir no colégio? Não, vão mandar ele para o colégio, porque sabem que aquilo não é o melhor para ele. E assim Deus faz conosco. Com certeza Ele é o Pai soberanamente justo e bom. Só que nossos pedidos são infantis e naquele momento não podem ser atendidos. E daí entra de novo o nosso orgulho, a falta de humildade para aceitar aquilo naquele momento. Quem tem a oportunidade de participar dos trabalhos espirituais da casa, ou que tem a oportunidade de ler, vai ver que existem muitos casos contando as coisas do mundo espiritual, de determinados pedidos não realizados, porque naquele momento era muito importante que aquilo não acontecesse. E a pessoa, depois de desencarnar, que vai chegar do lado de lá, que vai ver o que estava acontecendo naquele momento, que vai entender e vai dar razão para aquilo. Só que daí a gente pensa, poxa, mas será que eu só vou poder saber quando chegar do lado de lá? Será que eu não posso saber hoje? A gente pode saber hoje, sim, através dos sinais que Deus nos emite. Nós, quando reencarnamos, temos uma linha pontilhada, traçada. Se a gente procurar se manter em cima dessa linha pontilhada, a gente vai bem. Quanto mais longe dessa linha a gente for, mais sofrimentos a gente vai trazer para a vida da gente. Porque a gente vai estar se afastando daquilo que a gente se programou para fazer. Para encerrar, meus amigos, eu quero contar uma história para vocês que vai resumir bem a nossa doutrina de hoje. Tinha um jovem que sempre pedia para Deus que ele queria ter um carro muito bonito. E de tanto ele pedir, um dia Deus apareceu para ele e disse, meu filho, pode escolher o carro que tu quiser, vou te dar esse presente. Ele ficou muito contente, né? Escolheu uma Ferrari, a mais cara que tem, a mais bonita, a mais potente. E Deus disse para ele, muito bem, meu filho, escolhesse um ótimo carro, mas eu vou fazer mais. Além do carro, eu vou te dar uma estrada muito boa para você poder viajar com esse carro. Mas tem um porém. Nesta estrada existem alguns percalços. Daí ele já reclamou, né? Poxa, Deus veio aí, agora ainda me dá uma estrada com percalços? Mas Deus disse para ele, fique tranquilo, meu filho. Essa estrada é muito bem sinalizada. Se você prestar atenção na sinalização, não vai ter problema nenhum na sua viagem. Ele disse, tá bom, né? É o jeito, é o que tem, né? E ele começou a empreender a viagem dele e realmente viu que a estrada era maravilhosa, lindas paisagens, quase só retas. E ele estava maravilhado com aquele carro. Nossa, era o carro que ele queria, né? Que beleza dentro daquele carro, parecia um sonho. E ele começou a perceber que de vez em quando tinha uma placa lá escrita velocidade máxima permitida 100 km por hora. E ele foi andando os primeiros quilômetros até 100, foi respeitando. Deus tinha dado aviso para ele há pouco tempo, né? Só que de repente ele foi percebendo que carro gostoso e foi andando um pouquinho mais. Só vou andar um pouquinho mais, não vai ter problema nenhum. Daí ele estava em 120, daqui a pouco em 140. Daí tinha retas muito longas, ele foi se empolgando, já estava em 200. De repente passou a placa, poxa, ele percebeu que tinha uma placa, mas nem conseguiu ler o que estava escrito, tão rápido que ele estava.
Ele pensou, deve ser mais uma placa dizendo 100 por hora, velocidade máxima permitida. Acelerou mais um pouco aí. E foi acelerando, de repente, mais uma placa, mais uma placa, mais uma placa, e ele não conseguiu mais ler o que estava escrito, de repente, pum, se espatifou no muro. É exatamente o que Deus faz com nós. O nosso corpo físico é o nosso carro. A gente tem aquele corpo que precisa ter. E essa estrada maravilhosa é a nossa vida. E ela tem alguns percalços. Mas nós temos os sinais para percorrer ela da maneira correta. Aquelas placas que ele passou e não viu, eram placas indicando desvio à direita, curva fechada. Mas ele não prestou atenção. Ele não quis ouvir o que Deus estava colocando para ele. No seu orgulho, ele resolveu acelerar. Então, meus irmãos, vamos buscar estar dentro do nosso caminho correto. Vamos começar a buscar ver os sinais que a vida nos traz. Porque quando a gente está com alguma dificuldade, com algum problema, é que alguma coisa de errado tem. Vamos buscar identificar e tentar corrigir. Mas sempre lembrando que Deus é um Pai amoroso, justo e bom. E se Ele é assim, tudo aquilo que nos acontece é de responsabilidade nossa. Para encerrar, lembramos sempre da oração. Nos momentos de maiores dificuldades e maiores angústias, vamos orar. Que se aquele problema não se resolver naquele momento, mas com certeza seremos assistidos. E daí o fardo vai ficar bem mais leve. Era isso que eu tinha para hoje. Obrigado.